muito consistente, coerente com aquilo que o Jair Bolsonaro diz desde sempre, especificamente nesse período de pré-campanha. É muito mal escrito, mas muito mal escrito, mas, ao mesmo tempo, claríssimo. Nesse sentido, a simplicidade que beira o simplório é um instrumento brilhante de comunicação. Atinge perfeitamente, diretamente o público ao qual fala. Eu tenho batido muito na tecla, aqui no programa já falei sobre isso, já escrevi sobre isso, que é possível reduzir, e eu não faço uma crítica nisso. É até um elogio da comunicação, do método de comunicação do Jair Bolsonaro. Mas é possível reduzir tudo quanto ele diz, da mesma forma, portanto, o seu programa de governo, a ideia de defesa da propriedade privada, para ampliar um pouco do patrimônio das pessoas. Tudo do Bolsonaro consiste em defesa, em proteção do patrimônio do eleitor, dos indivíduos, daqueles com os quais ele fala. E isso é amplo porque não é exclusivamente a casa, o carro, os bens materiais, mas também o patrimônio imaterial. Valores, afetos, a família, o cuidado com a família. Se nós lermos o plano de governo do Bolsonaro com esses olhos, nós vamos ver que é isso que está o tempo todo como pilar fundamental. E aí a gente chega à questão necessária, importante do Bolsonaro, que é a segurança pública. Mais uma vez, nesse programa, ele fala da defesa do porte de armas. Então, se eu estou dizendo aqui que ele faz uma defesa da propriedade privada, do patrimônio das pessoas, ao falar factível ou não, mais ou menos possível, da universalização do acesso à arma pelo cidadão, ele está convidando o indivíduo a participar da solução. Esse discurso, minha gente, é irresistível. Todo mundo é suscetível a esse canto. Por isso o Bolsonaro vem liderando e pautando o debate público há tanto tempo. Na área econômica, é possível sim considerar esse plano liberal. É liberal. Vejam, nós estamos falando aqui, não podemos ser rigorosos com o Bolsonaro como não seremos com os outros. Nós estamos falando aqui de um plano de governo que, como a Vera deixou bem claro, só pode ser feito em linhas gerais. Todo mundo apresentará um troço mais ou menos assim, talvez mais bem escrito, com algo mais detalhado aqui e acolá, com base em experiências, mas o fato é que, em linhas gerais, que é o que é possível num documento como esse, ele tem o mérito da primazia, de ter sido o primeiro a apresentar, é um programa liberal. Nós temos aqui uma defesa da eficiência do Estado, redução do Estado, um programa de privatização que é defendido não por motivos ideológicos, mas calcado na avaliação da eficiência da empresa e da sua inviabilidade, portanto. Fala-se em empreendedorismo, em estímulo à pesquisa, em descentralização do Estado. Isso é uma bandeira antiga do Paulo Guedes, muito antiga, remonta ainda à campanha do Afif Domingues em 89. Paulo Guedes fez o programa do Afif, que é um movimento municipalista, acabar com o intermediário, fazer o dinheiro chegar diretamente ao prefeito. Tem coisas interessantes aí apresentadas que, como a Vera disse, também enfrentam a fama do histórico do Bolsonaro. O histórico do Bolsonaro, a sua vida pública é antiliberal, é estatizante. Nesse programa ele fala para o seu público habitual, porque é um programa conservador, e também fala para os que ele quer conquistar. O Bolsonaro tem o histórico de conservador nos costumes, provado. Sua atividade pública demonstra isso. Liberal na economia é algo projetado, ancorado na figura do Paulo Guedes e manifestado aqui nos melhores pontos desse programa de governo, que, como temos falado aqui, tem as limitações formais, inclusive determinadas pela Justiça Eleitoral. Então, são linhas gerais que, por conveniência, nós chamamos de programa de governo, mas são linhas gerais. Aqui, e aí entra o tom panfletário, estão todas as chaves discursivas do Jair Bolsonaro.
está lá, no caso da segurança pública, atribuição de culpa à esquerda. Ele faz uma referência explícita aos governos estaduais comandados especificamente pelo PT e o crescimento dos índices de violência. Cita as Farc, nesse caso com razão, porque as Farc são uma tragédia também brasileira, e o fornecimento de drogas. Faz uma defesa vigorosa das polícias e das Forças Armadas, também é um pilar do seu discurso. No caso da segurança pública, é engraçado, eu até comentava no nosso grupo, ele faz um elogio a alguns componentes, a algum componente da segurança pública em São Paulo, sem citar especificamente o PSDB e os governos do Alckmin, mas ele faz um elogio aos índices prisionais, né? E defende que não basta prender, tem que prender e deixar preso. Há um elogio indireto ali, não declarado ao governo Alckmin. Um mérito desse programa, diálogo fundamental com seu eleitor, é que ele responsabiliza clara e diretamente, declaradamente, o PT, os governos lulopetistas, pela tragédia econômica do Brasil. Os seus adversários fazem também, né? Pouco isso. Fazem pouco isso, dando mesmo margem é que as pessoas digam que o responsável pela tragédia econômica é o Michel Temer e também pela corrupção. O Temer pode ser sócio menor desse projeto, mas a origem ao governo do PT, ele bate nessa tecla. Há também um apoio explícito à Lava Jato, não declarado, mas às medidas anticorrupção. O Marcelo Madureira falou, ele fala das 10 medidas contra a corrupção, que gostaria de revitalizá-las, apesar dos perigos que ela contém, por exemplo, algum nível de relativização do habeas corpus. Essa é outra discussão. Depois eu queria falar numa próxima rodada sobre Previdência e o programa de renda mínima que ele propõe. É o ponto delicado da proposta do Jair Bolsonaro, a questão da Previdência. Ele fala, quase como um biombo, de um processo de capitalização paulatina da Previdência, oferecendo alternativas para os trabalhadores, um programa de transição, mas em nenhum momento ele enfrenta aberta e declaradamente a questão do sistema previdenciário do funcionalismo público, onde está contido o regime especial dos militares. Essa é uma questão delicada para o Jair Bolsonaro, que ele não enfrenta em seu programa de governo. Do ponto de vista político-eleitoral, acho que ele está certo em não apresentar e não explorar, mas ele precisa ser cobrado a esse respeito, inclusive pelos adversários. Porque a questão do privilégio e o regime previdenciário dos funcionários públicos, especificamente dos militares, apesar da condição especial, isso é compreendido pela sociedade como um conjunto inaceitável de privilégios. E a atuação pública do Jair Bolsonaro ao longo dos anos, diminuída ou atenuada recentemente, é uma defesa explícita de corporação, do funcionalismo público, especificamente do setor militar. Então, há uma fragilidade aqui, e há, porque me parece ser aqui que reside no enfrentamento dos privilégios, alguma incoerência por onde o Bolsonaro pode perder votos. Além disso, ele fala de um programa de renda mínima. Patrick Santos cita inclusive o grande Milton Friedman como ideólogo do imposto de renda negativo, que seria um programa universal e que pagaria para todos um valor maior do que aquele pago pelo Bolsa Família.